Bem-vindo à Comissão Executiva. Continuamos a olhar para aquilo que é a situação na Europa e também, obviamente, para os impactos, nomeadamente na Grécia e também em Portugal. Já lá vamos olhar para a execução orçamental e também para a quarta avaliação da Troika. São convidados desta edição Taoufik Rekibi, professor universitário, Mariana Abrantes de Sousa, Paulo Vistas e Joaquim Miranda Sarmento. Agradeço aos quatro a vossa presença. Professor, começo por si para lhe perguntar como é que faz a digestão desta semana em que, de facto, houve algumas novidades. Houve uma cimeira também, ou uma cimeira informal, um jantar informal, que reuniu alguns líderes europeus e também houve, enfim, algumas conclusões que podemos tirar desta semana. Eu acho que esta semana veio apenas confirmar aquilo que era expectável e que, na minha opinião, é uma tentativa de muitos líderes europeus de ganharem tempo para aquilo que vai acontecer no futuro. Porque tudo depende, na verdade, da decisão que será tomada ou revelada, porque creio que a decisão já foi tomada, revelada pela Alemanha. Porque hoje estamos com a sensação que a Alemanha já não está a acreditar na recuperação dos países do sul da Europa e que já existe um plano de contingência e que faltam alguns pormenores para o pôr em andamento. E esse plano, permita-me interrompê-lo, seria exatamente em que sentido? Julgo que a Alemanha tem duas opções possíveis e penso que ela está inclinada mais para uma delas. A primeira opção é participar num processo de consolidação da Europa e que deve passar necessariamente por um maior federalismo, porque de outra maneira não será possível contornar os problemas atuais. E este federalismo vai permitir não só de criar instrumentos fiáveis e comuns, mas também regras de jogo que são comuns a todos os países da União Europeia, coisa que não existe neste momento, porque nós queremos convergência em alguns aspectos, enquanto somos divergentes em muitos dos aspectos. Portanto, esta é a solução 1 e que não me parece, a partida, que esta solução esteja a servir os interesses da Alemanha. A segunda solução é a Alemanha tentar, por a posição política correta, pressionar um conjunto de países a sair fora da zona euro, voltar eventualmente ao marco se isto não for possível, porque é preciso que não esquecer que na história recente da própria União Económica e Monetária, a própria Alemanha só aceitou entrar na União Económica e Monetária em contrapartida da própria unificação alemã, porque no fundo quer a França, quer o próprio Reino Unido queriam ter o marco um pouco sob controle e a única maneira de o fazer é através da moeda única, através do Banco Central Europeu. Hoje a Alemanha e muitas correntes dentro da própria Alemanha são muito desejosos de saírem fora da União Económica e Monetária, porque na prática já não têm interesse em continuar a colaborar no espaço económico que está a os penalizar e que eventualmente quer os responsabilizar por um conjunto de dívidas e de problemas que eles consideram que não estejam na sua fonte. E, portanto, tudo isto que está a acontecer neste momento pode ser um ganho de tempo e o dia 17 de junho vai ser um dia crucial, no fundo, quando vão se revelar os resultados das eleições na Grécia e parece-me que o futuro não está muito risonho. Até porque o Syriza, pelas últimas sondagens, já aparece com 30% dos votos, um dia decisivo com eleições também em França, nesse dia 17. Mariana Abrantes de Sousa, quando olhamos para aquilo que é o enquadramento atual e olhamos para os ganhos que a Alemanha tem retirado desta crise da maior parte dos países, há de facto ganhos importantes. Há, de facto, excedentes acumulados no Banco Central, nomeadamente, mas há também uma diferença impressionante de juros pagos pela Alemanha relativamente aos restantes países. Olhemos, por exemplo, para o caso de Espanha, pagou o mesmo, ou praticamente o mesmo, por uma emissão a 2 meses que a Alemanha pagou a 10 anos. Há, de facto, aqui um ganho muito grande da Alemanha. Não há incentivo para que mude. Bom dia. Bem, há ganhos de um lado, há perdas dos outros. Porque é evidente que, olhando assim várias coisas, primeiro, é evidente que há um flight to quality dos investidores e que se acelerou marcadamente e, portanto, na medida em que os investidores fogem de tudo, de todos os outros títulos, eles vão pagar à Alemanha para guardar o seu dinheiro. Isso é mais uma consequência, mas mascara um problema mais de fundo, que é a Alemanha
a Alemanha implementou, acho que em 2003, 2004, uma coisa chamada Agenda 2010, que apertou os custos salariais na Alemanha. Foi o chanceler Schröder, e toda a gente na Alemanha ainda fala disso, porque limitou os benefícios de desemprego a 12 meses, fez uma série, cortou nas pensões, cortou numa série de coisas. E isso tornou a Alemanha muito mais competitiva, de um lado, em termos dos custos, mas a Alemanha já era muito competitiva em termos da máquina. Porque a Alemanha, eu costumo dizer que a Alemanha não é a locomotiva da Europa, é o comboio inteiro. Porque tem grandes empresas e controla todas as fileiras e, portanto, consegue exportar e continua hoje em dia ainda com um saldo de balança de transações correntes muito superavitário. E então, com essa força económica, a Alemanha acumulou receitas. Antigamente dizia que ela teria acumulado divisas, que acumulou, só que hoje em dia nós com o euro nós perdemos um pouco a noção das divisas, mas o conceito de divisas internacionais continua a ser muito importante. E, portanto, a Alemanha tornou-se o grande fiador e o grande credor da Europa. Não depois da crise, mas antes da crise. Os principais credores de Portugal e da Grécia e da Alemanha eram os bancos alemães, que, entretanto, tiveram estes 2 ou 3 anos, para reduzir a sua exposição a Portugal e passar a exposição para quem? Para os bancos oficiais, no Bundesbank, no caso do Target 2, ou para o Banco Central Europeu, no caso do financiamento aos bancos. Há bancos alemães que tinham grandes exposições em Portugal, eram os mais expostos em Portugal, que estão neste momento a retirar as últimas linhas de crédito a Portugal, que é uma coisa que eu só posso dizer que é irresponsável. Porque, que não vai dar certo. Portanto, mas é também uma maneira, permita-me interrompê-la, é uma maneira que nós vamos assistindo do ponto de vista financeiro a um estrangulamento, mas também a um domínio daquilo que é o poder alemão relativamente a estas economias. Mas o domínio já lá estava. O domínio, o domínio alemão já não é de agora, é de há 5 anos, de há 10 anos. Portanto, eu acho que o domínio não mudou. O que mudou aqui o que mudou foi quem são os nossos credores. Antes, os nossos credores eram o Deutsche Bank, ou o BNP Paribas, os bancos privados. Agora, os nossos credores são o Bundesbank e o ECB. Portanto, continuam a ser, os credores são da mesma nacionalidade, e então a pergunta que nós temos que fazer é se a forma como eles nos estão a ajudar é uma forma sustentável ou que reduz os desequilíbrios ou que aumenta os desequilíbrios. E na sua opinião, Mariana? Eu acho que aumenta. Bem, eu nem preciso de dar a minha opinião, basta ver os números. Quer dizer, eu imagino que nenhum de nós aqui esperava chegar a meados de 2012 com uma situação financeira, um desequilíbrio, quer dizer, prestes a não sei o quê. Os números estão tão assustadores neste momento que eu acho que é preciso tomar medidas de fundo, e a Alemanha já está a pagar, e tem sempre pago, e eu só voltava aqui a dizer uma coisa muito importante. A Alemanha, como credora, e não só a Alemanha, sobretudo também a Holanda, que também é um país muito superavitário, há uma regra na banca, eu trabalhei mais de 25 anos na banca, há uma regra básica na banca. Um credor não pode ser melhor que os seus devedores. Portanto, a Alemanha não pode ser melhor do que nós somos. Porque a carteira de créditos da Alemanha somos nós. E, portanto, agora, isso é uma coisa que eles não assumem, porque eles pensam que estamos a falar da própria Alemanha sair do euro, mas sai do euro. E o que é que faz com os saldos que o Bundesbank tem, os saldos credores do Bundesbank? Perdoa-os?
Essa é uma grande questão. Paulo Vistas, quando olhamos para aquilo que é a evolução da Europa neste momento, parece existir, de facto, um discurso diferente que tenta equilibrar esta questão da austeridade, não passar da austeridade para o crescimento, mas compatibilizar aquilo que é um necessário, parece-me a mim, uma noção de austeridade e de rigor com o relançamento da economia, nomeadamente quando se olha para aquilo que são os níveis de desemprego das principais economias. A grande questão é que como é que se consegue equilibrar estas duas questões, austeridade e rigor e crescimento também? Eu acho que essa é aquela pergunta que vale $1 milhão, não é? Eu acho que esse seria o caminho, será o caminho. Agora, encontrar esse caminho é o mais difícil. E eu entendo que é o mais difícil porque a Europa, ao longo destes anos, não tem demonstrado uma verdadeira liderança política. E não havendo uma liderança política, é claro que a Europa não tem um rumo. E nós assistimos a expressões como é necessário termos imaginação, termos criatividade para salvar o euro. E, portanto, isso demonstra que não há na Europa realmente quem consiga impor uma liderança e explicar qual é o caminho para sair desta crise, que para além de uma crise financeira, é uma crise económica e que se está a transformar numa crise social. Eu penso que esse é o grande perigo e nós já percebemos, pelas notícias que ultimamente têm vindo a público, a questão da Grécia, mas também a questão da Espanha e eventualmente, essas questões serão contaminadas. Basta ver os números do desemprego a crescer e não é desemprego desajustado da oferta à procura, é desemprego de longa duração, portanto, desemprego estrutural. E isso acho que vai ditar o fim da Europa como a conhecemos, quer em termos de união monetária, quer em termos de espaço de circulação e de livre circulação de pessoas e mercadorias. Recorda-me um discurso de Helmut Schmidt, no final do ano passado, que alertava exatamente para esse perigo, para uma Europa que neste momento, até em termos de contexto geoestratégico, toda junta já começa a ficar muito fraca, não só em termos da dimensão do mercado, da dimensão da população, da sua dimensão económica num novo contexto, com novos blocos como a Índia, a China, etc., mas que isoladamente, ou seja, se houvesse uma desintegração, tornaria ainda muito mais fracos cada um desses países. Parece-lhe que será inevitável que os líderes europeus tenham de construir, de facto, uma nova Europa, dando um passo em frente, nomeadamente no sentido de se tornar mais próximo, digamos, aquilo que é a governação da Europa? Repare, nós temos uma Europa cada vez mais envelhecida. Temos uma Europa que cada vez mais perde, na minha opinião, espaço e perde capacidade competitiva com os outros grandes blocos, nomeadamente o Oriente, o Brasil e o próprio Estados Unidos. Temos uma Europa que tem problemas gravíssimos do ponto de vista da integração dos seus imigrantes. Basta olharmos para aquilo que se passa dentro da França e também dentro da Alemanha. Temos uma Europa que até hoje não tem conseguido realmente dar a entender ao cidadão comum quem manda na Europa. Nós temos um Presidente da Comissão Europeia, mas depois temos uma Senhora Merkel, tivemos um Sr. Sarkozy, hoje depositamos toda a esperança num Sr. Hollande, mas verdadeiramente nós não conhecemos o rumo, a liderança. E, portanto, quando se pede a uma família que é necessário apertar o cinto, que é necessário fazer sacrifícios, que é necessário perceber uma política de austeridade, mas depois não se explica porquê, o porquê, a razão e, acima de tudo, o caminho. E, portanto, as pessoas não entendem. Hoje as famílias vivem castigadas com um fardo enorme da fiscalidade. Já se percebeu que não fará sentido aumentar essa carga porque ela já não resulta em acréscimo de receita fiscal para o Estado e, portanto, eu acho que seria fundamental não empurrar com a barriga, permitam uma expressão, acima de tudo que os líderes europeus percebam que é fundamental encontrar uma liderança que seja uma liderança sufragada, que seja uma liderança que tenha uma autoridade própria e que não seja o líder do partido A ou o líder do partido B ou o presidente do organismo A ou o presidente do organismo B a vir a público com expressões de que criatividade, imaginação para salvar o euro, para salvar isto tudo.
Joaquim Miranda Sarmento, há uma questão que também, para a qual gostava de ter a sua opinião, que tem que ver com esta dupla contaminação entre aquilo que é o sistema financeiro e a economia real. Talvez mais próximo, olhamos para o caso de Espanha, houve um problema grande com a bolha do imobiliário que afetou profundamente o sistema financeiro espanhol. O sistema financeiro espanhol não tem dinheiro agora para financiar a economia. Já vimos esta situação noutras economias, em Portugal, nomeadamente. Como é que era possível estancar, ou como é que seria possível estancar este duplo problema que acaba por se contaminar ele próprio a cada um dos dois lados? Bom dia, Rui. Eu julgo que o principal problema que assistimos nessa matéria foi a criação de um conjunto de bolhas financeiras, no caso espanhol, a bolha imobiliária, mas que neste momento é a grande questão. Quer dizer, a Mariana dizia, e bem, estamos todos de tal maneira tão interligados e estamos todos a dever tanto a tão poucos que a saída cria um impacto brutal dos dois lados. Agora, relativamente a isso, eu acho que os alemães perceberam uma coisa, mas de facto são incapazes de o executar. E aquilo que os alemães perceberam é algo relativamente simples e que nós falámos aqui várias vezes. Não é possível ter uma união monetária sem uma união política. E os alemães perceberam isso. Agora, são incapazes de o executar por dois motivos. Primeiro, porque não têm uma estratégia. Isso, quer dizer, já se percebeu. Mas, mesmo que tivessem uma estratégia, a Alemanha é forte, é demasiado forte para o espaço que ocupa, mas não é suficientemente forte para toda a zona euro. Ou seja, há aqui um desequilíbrio que faz com que a Alemanha não seja suficientemente forte, e já o vimos no passado, para, apesar de tudo, ser capaz de liderar por si só. E, portanto, aquilo que de facto está a acontecer e que depois repercute-se a vários níveis, e inclusive esse ao nível financeiro, é que criámos um nível de dívida insustentável, não só dívida pública, mas também dívida privada, mas em que, e eu disse isto acho que a semana passada, quer dizer, criámos um sistema orçamental que tinha um limite de dívida de 60%, com exceção do Luxemburgo, ninguém cumpre, mesmo a Alemanha não cumpre. E, portanto, criámos um sistema criámos uma moeda única, aparentemente com um sistema orçamental cheio de buracos e que ninguém é capaz de impor. E, portanto, não temos uma união política, não temos uma estrutura orçamental comum e, portanto, os desequilíbrios não são passíveis de ser resolvidos porque não há capacidade política e também não há instrumentos de correção automática entre as economias. E, portanto, chegámos a esta situação em que estamos todos a dever imenso dinheiro a outros e, portanto, estamos todos no mesmo barco. Quer dizer, uma hipotética saída de alguém do euro, como agora se fala, ou um hipotético fim do euro, é desastroso para as economias do Sul, porque, evidentemente, as suas novas moedas desvalorizariam brutalmente e a fuga de capitais que assistimos para os bancos alemães seria ainda mais intensificada, até para fugir a essa desvalorização das moedas nacionais. Mas, por outro lado, os bancos credores perderiam a maior parte do seu empréstimo, até porque passariam a ter que receber também nessas moedas nacionais. E, portanto, criou-se um mecanismo em que se entrou, mas que não há porta de saída. Joaquim, mas e, portanto, a sensação que dá, ouvindo aquilo que o Joaquim Miranda está a dizer, é que está toda a gente presa a toda a gente. Exatamente. E nessa ocasião, normalmente, ou há uma solução, ou caem todos do mar. Porque não há porta de saída. Quer dizer, nós entramos numa união monetária que não tem porta de saída legal, mas esse nem é o principal problema. Quer dizer, se o problema fosse não haver uma norma no tratado a permitir que alguém saísse... Isso rapidamente se resolvia. Isso não era... servem para isso. Exatamente. Agora, o problema é que não há porta de saída, porque a porta de saída arrasta os outros todos. É tipo, aliás, eu disse isto a semana passada aqui, a Grécia vai servir de âncora. E, portanto, se a âncora for ao fundo, arrasta os outros todos. Porque
o nível de perdas e o nível de contágio é brutal. E isso está-se a ver na Espanha. Quer dizer, neste momento o pânico está gerado porque toda a gente percebe que a Espanha está prestes a cair e que só há, de facto, uma entidade capaz de socorrer, que é o BCE. E isto tem a ver com... desculpe, Rui. O orçamento comunitário é muito pequeno, é 1% do PIB europeu. O Fundo de Estabilidade Financeira é 5% do PIB europeu. E, portanto, não há mecanismos para corrigir os desequilíbrios. E também não há vontade de fazer uma união política em que os pequenos sintam que têm voz. E, portanto, se vamos fazer uma união política em que manda a Alemanha ou manda a Alemanha e a França e os outros não têm qualquer tipo de voz, então os outros também se vão sentir excluídos e não vão querer participar. Taoufik Reguibi, isto traz-nos a Portugal. Estamos numa semana em que houve dados sobre a discussão orçamental também sobre a avaliação da Troika. Parece-lhe que estas declarações da Troika, apontando que Portugal poderá estar numa fase de transição entre, digamos que bateu no fundo, se assim podemos dizer, parece-lhe que tem alguma aderência à realidade? Eu acho que as declarações que têm vindo ao público não podiam ser outra coisa. No fundo, o que se trata é de manter um certo nível de confiança. Isso significa que a realidade é um pouco diferente? A realidade é um pouco diferente e julgo que, mais que a realidade, é saber o que queremos ser no futuro. E há algumas horas saiu uma notícia no Der Spiegel, segundo a qual a senhora Merkel está a pensar em criar zonas de exceção económica. E isso deixa-me um pouco preocupado. Eu não conheço ainda muito bem e com devida profundidade esta proposta, mas parece que o objetivo é de criar zonas económicas nos países periféricos, que têm maiores problemas, com isenções fiscais significativas e maior flexibilização da lei de trabalho. E isto leva-me a pensar naquilo que era Portugal nos anos 60 e 70, que era uma fábrica da Europa que trabalhava para o contentor, como os economistas qualificavam este facto. Ou seja, os alemães vinham cá à procura de mão de obra barata para produzir determinados bens e, eventualmente, determinados serviços. Será que isto é o que nós queremos ser no futuro? Provavelmente a Alemanha está a pensar nisso. Neste momento, quer ter uma retaguarda, em vez de ter apenas o Oriente, ter uma retaguarda de um conjunto de países onde se pode produzir de uma forma competitiva um conjunto de bens e serviços. E isto é uma questão da escolha nossa, em que fase de cadeia de valor queremos nos posicionar. Portanto, queremos nos posicionar nas fases que trazem maior riqueza, criam mais riqueza, ou com aquelas que são, no fundo, o parente pobre, digamos, daquilo que se produz mundialmente. E de facto, se houver uma saída do ouro de um conjunto de países, o fim até do próprio ouro, com desvalorizações substanciais das moedas nacionais, evidentemente isto se traduz por uma redução significativa dos salários. Se acompanhamos isso com uma flexibilização das leis laborais, evidentemente nos tornamos numa plataforma de produção com custos extremamente competitivos, comparáveis a muitos dos países do Norte de África, da América do Sul e, eventualmente, alguns da Ásia, mas o bem-estar da população, a qualidade de vida, vai pagar o preço de tal política. Este é, acho que a minha opinião. A questão é o que queremos ser e o que devemos fazer para o sermos, e isto não depende tanto da Troika ou daquilo que nós acordamos com os nossos credores, mas também depende daquilo que nós próprios estamos dispostos a fazer, nem que durante algum tempo o sofrimento seja uma realidade, mas durante aquele tempo que seja um trabalho construtivo, finalizado, orientado, com imaginação, com criatividade, com liderança, que permita a Portugal sair do pantano onde se encontra neste momento. Mariana Abrantes de Sousa, que leitura faz da execução orçamental que saiu esta semana? Bem, é preocupante e, de facto, como estávamos a falar, nós sabemos que uma recessão afeta também a receita fiscal. E, portanto, nós sempre soubemos que nós íamos primeiro tentar reduzir o déficit através da receita fiscal, mas que isso é uma solução que tem poucas pernas para andar, e, portanto, é uma solução pequena. Depois tinha que se fazer grandes cortes na despesa, e aí eu acho que nós temos que perceber que os cortes na despesa
vão ser permanentes, porque nós temos despesa que é insustentável e pouco eficiente, etc. E depois teríamos que fazer as tais medidas estruturais para a economia se voltar a se tornar mais competitiva. Portanto, era natural que depois daquele primeiro fogo de aumento de receita, quando a carga fiscal começa a doer, depois cria uma redução de receita e, portanto, um abrandamento no aumento. Mas o que eu acho é que nós temos que continuar, sobretudo, a trabalhar na área da despesa. E eu acho que ainda há muito por fazer na área da despesa. Porque na área da receita nós estamos no limite do sustentável, é evidente. Paulo Vistas, quando olha para estes números, e há também aqui um elemento que não está traduzido diretamente na execução orçamental, tem que ver com o desemprego, mas está do ponto de vista daquilo que são os benefícios sociais, a Segurança Social está a ser exaurida por estes dias, há muita gente no desemprego e obviamente tem direito às suas prestações sociais, mas há poucas contribuições, têm vindo a cair também de forma sistemática. A questão é, podemos estar a criar aqui novamente um grande desequilíbrio naquilo que é a Segurança Social. Não, lá está, é o que eu digo, nós não temos, neste momento nós não conseguimos perceber, a maior parte das famílias, a maior parte dos cidadãos não conseguem perceber que os sacrifícios que lhe pedem têm uma consequência positiva. Eu hoje, pessoalmente, assisto a um conjunto de empresas que fecham e não fecham porque estão desajustadas daquilo que é a necessidade do mercado, não fecham porque não se adaptaram tecnologicamente, não fecham porque não têm encomendas, fecham, no fundo, porque não conseguem resistir hoje à falta de liquidez, não conseguem resistir àquilo que hoje existe, que é o prazo médio de pagamentos, e, portanto, não se conseguem financiar para suportar esse prazo médio de pagamentos, principalmente quando faturam para o setor público, e, portanto, há empresas que hoje fecham portas, que lançam milhares de pessoas no desemprego e que são empresas que tinham viabilidade, são empresas que teriam capacidade para produzir, para acrescentar valor. E, portanto, isso não pode ser o caminho, não deve ser o caminho. Eu acho que nós internamente hoje o Governo da República deve perceber que é fundamental encontrar soluções para essas empresas, para estancar o crescimento do desemprego, porque a consequência é que essas pessoas vão a receber aquilo que são as suas prestações sociais e, portanto, o custo, se calhar, ainda será maior com a agravante da questão social. Quer dizer, porque para qualquer cidadão, se é dramático não ter o seu rendimento mensal para fazer face aos seus compromissos, também do ponto de vista psicológico, do ponto de vista da sua satisfação, da sua felicidade, é terrível acordar de manhã e durante meses a fio não encontrar uma função, uma tarefa, algo que o integre dentro da sociedade e que de alguma forma lhe permita ter um contributo para aquilo que é a comunidade, o seu todo. E, portanto, eu acho que também naquilo que são as reformas estruturais, eu acho que o Estado, o Governo deve pensar verdadeiramente em reformar e não é fazer reformas apenas para, não digo para inglês ver, mas neste caso para a Troika ver. Eu acho que as reformas têm que ser pensadas e têm que ser aplicadas no médio e longo prazo. Qualquer reforma que seja pensada para ser aplicada e que tenha resultados no curto prazo, isso acho que é a pior emenda que o soneto. E, portanto, hoje isso está a acontecer com um conjunto de reformas, mas, de qualquer maneira, eu penso que é fundamental que os nossos líderes políticos, que os nossos governantes percebam que reformar é urgente, mas reformar no sentido da sustentabilidade e dentro daquilo que é um caminho de longo prazo e não de curto prazo, como aquilo que está a acontecer, com muitas reformas que hoje o Governo está a pôr cá fora. Joaquim Miranda Sarmento, como é que avalia esta avaliação da Troika, esta quarta avaliação da Troika? Rui, deixa-me só primeiro dizer uma coisa, relativamente à execução orçamental. Eu tenho lido bastante sobre os números que têm saído e eu acho que é preciso ter algum cuidado na análise que é feita sobre esta execução orçamental. E é preciso um cuidado por basicamente dois motivos. O primeiro é que esta execução orçamental está em contabilidade pública e não em contabilidade nacional, e é através da contabilidade nacional que reportamos o déficit. É evidente que a contabilidade pública é muito útil ao Ministério das Finanças, porque lhe permite um acompanhamento
quase ao momento daquilo que está a acontecer, mas para quem está de fora é extremamente limitadora. E é extremamente limitadora por dois motivos. Primeiro, porque o universo que está espelhado naqueles números não é o universo que conta para efeitos do déficit. Há entidades que não estão naqueles números e que vão contar para efeitos do déficit. Portanto, não estamos a olhar para todo o setor público, estamos a olhar para uma parte que diga-se que este ano já é substancialmente maior, e, portanto, a diferença também já não é assim tão grande, mas o momento do registro das operações, em termos de contabilidade nacional, é o momento do compromisso, aquilo que estamos a olhar é pagamentos e recebimentos. Ou seja, por exemplo, há duas operações... Resta-nos apenas 30 segundos. Não, isto só para dizer que eu considero que a execução orçamental tem alguns sinais amarelos, mas deve ser vista com cuidado, porque não reflete a totalidade da realidade daquilo que vai contar para os 4,5. Quanto à avaliação da Troika, queria só dizer, o programa está a ser cumprido quase step by step. Agora, há três coisas que estão a surpreender a Troika. Primeiro, a conjuntura internacional piorou significativamente. Segundo, a economia não está a responder da mesma maneira, e isso é porque há alterações estruturais muito significativas, nomeadamente no desemprego. E terceiro, o programa, e isso eu já disse aqui várias vezes, do ponto de vista orçamental, foi mal desenhado. O déficit de 2011 não era aquele e as necessidades brutas de financiamento são muito maiores. Portanto, mesmo o cumprimento step by step do programa bloqueia nestes fatores. Joaquim Miranda Sarmento, Tófico Requibi, Mariana Abrantes de Sousa, Paulo Vistas, é sempre um prazer contar com o vosso comentário. Fica por aqui a Comissão Executiva. Deixe-me desejar-lhe o resto de um bom dia